maioria já sabe que eu também estou construindo, né? Próximo à pastora. Eita, Jesus! Né? De frente com a igreja. Então, o que acontece? Dinheiro vai muito rápido, né? E a gente quase não tem dinheiro real no bolso. Né? Agora. E a gente quase não tem dinheiro no bolso, é ao vivo. Agora. E eu precisava de 2 latas de Vedacity. Já tinha uma, né? Precisava de mais uma. E essa lata, ela custa em média de R$550, ou seja, eu estava gastando R$1.100. E por isso que eu falo, a gente tem que estar ouvindo a voz do Senhor o tempo todo. Amém. Porque eu estava na loja, ele estava prestes a fechar, e o Senhor disse para mim, vai do seu terreno. Vai lá e quando, amém, vou, porque eu sempre ia para profetizar, né? E quando eu chego lá, o Senhor diz para mim, eu tenho um presentinho para ti, olha, o seu terreno. Quando eu estou olhando para o meu terreno, eu tenho uma lata de Vedacity de 18 litros. Eita, Jesus! Aleluia! Deus ainda faz nas nossas vidas. Amém. Deus é bom o tempo todo. Amém? Vamos lá? Amém. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada de Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta, aproximar da onde? Da porta. Hoje é campanha, né? Das portas abertas. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que carregavam pararam. E Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Amém? Amém. Benção. Pode deixar, ó. Benção. Ô, glória. Agora eu estou forte. A Bíblia narra em Lucas que tinha uma viúva que morava na cidade de Naim. Naim era uma vila que aproximadamente moravam 1.700 pessoas. Naim significava bela vista, que era bonita a cidade, ficava no alto, ficava ao sul de Nazaré, próximo, 50 quilômetros de Cafarnaum. Só que de belo, naquele momento não estava tendo nada, porque a Bíblia, como nós lemos agora, estava anunciando que estava tendo um cortejo. Estava tendo o quê? Um cortejo que a mãe estava levando o seu filho para enterrar. Imagina o consolo, a dificuldade que aquela mulher estava passando. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela era o quê? Viúva. Se ela era viúva, ela estava enterrando pela sua segunda vez, passando pelo ato da morte pela segunda vez. Se na primeira a Bíblia diz que ela perdeu seu esposo provedor da casa, seu esposo, aquele que trazia os benefícios sobre a sua família. Imagina a situação daquela mulher, daquela senhora, porque a cultura judaica diz que aquela senhora não poderia trabalhar, aquela senhora não poderia se manter. Então aquela senhora, ela pega todas as perspectivas de vida e ela coloca no seu filho. Por quê? Porque o seu esposo já faleceu. A Bíblia não diz quanto tempo que aquele homem tinha falecido. Não sabe se a amargura que ela estava passando, qual o tempo que ela estava sofrendo por causa do seu esposo.
Mas a Bíblia está narrando aqui que ela está, pela segunda vez, ela está enterrando seus sonhos e sua provisão. Porque no Antigo Testamento, a mulher que tinha um filho homem era bem vista na sociedade. A mulher que tinha uma prole era uma mulher abençoada perante aquela comunidade. Mas agora ela se vê enterrando o seu sonho, a sua bênção de vida. Porque na cultura judaica, quando os pais envelhecem, quem tem que sustentar os filhos. Mas agora aquela mulher está indo de encontro à porta da cidade. Para quê? Para enterrar o seu filho, enterrar o seu sonho. Imagina aquela situação. Porque na cultura judaica, aquela mulher, se ela não tivesse quem sustentar, ela ia viver do que? De esmola. Porque a Bíblia vai dizer que era para a igreja sustentar aquela mulher, mas não era o que acontecia. Não era o que estava acontecendo. O sacerdote não estava nem aí para as viúvas. Agora imagina aquela situação daquela mulher. Imagina a situação das outras que já viviam essa situação, se compadecendo dela. Porque aquela mulher estava saindo em direção fora da cidade, porque não poderia enterrar. A Bíblia vai dizer que aquela mulher estava indo para o seu filho fora da cidade, mas não diz que dia que aquele menino morreu. Mas na cultura judaica significa o quê? Que aquele menino, quando morre, aquele menino tem que ser enterrado o mais rápido possível. Ele não pode ficar muito tempo dentro de casa após a sua morte. Porque na cultura, aquele menino, depois de morto, se ele passasse um dia, começava a contaminar a casa. Então aquela mulher com aquela dor, mesmo sofrendo aquela dor, mesmo sofrendo aquela angústia, ela tinha que sair o quê? Mais rápido possível para ele poder enterrar o seu filho. A Bíblia vai dizer que se passasse de um dia, tinha que ir um sacerdote. Para quê? Para purificar a casa. Porque enquanto não purificasse a casa, não poderia entrar ninguém. Aquela mulher não poderia voltar para dentro de casa. Então o sacerdote estava acompanhando aquela mulher. Só que o sacerdote, ele se tornava tão puro que ele não poderia chegar perto do quê? De morto. A Bíblia vai dizer em Levítico 21:11, poderia pôr aí, por favor, que o sacerdote, ele não poderia o quê? Tocar em morto. O sacerdote não poderia chegar próximo o quê? Ao caixão ou esquife, porque ele poderia o quê? Se contaminar. Amém? Amém. Estão me entendendo até aqui? Amém. Você é muito rápido? Mas já vai pegar fogo, tá? Eu só estou uma base. O interessante é que aquela mulher já pega o seu filho e sai em direção ao enterro. E ela precisa sair da cidade, porque a cidade é pequena. E na cultura judaica não poderia ter cemitério dentro da cidade. Então eles tinham que sair para fora da cidade. Aquela mulher estava saindo com o seu sonho para fora da cidade. Ela está indo enterrar o seu sonho fora da cidade. Aquela mulher estava saindo com o seu filho com muito choro, com muita dor, com muita lágrima. E na cultura judaica significa o quê? Que aqueles que tinham consolo por aquela mulher, tentavam consolá-la, eles faziam o quê? Chegavam e perguntavam. Só que eles não iam direto na mulher, eles só perguntavam àqueles que estavam mais próximos: o que está acontecendo? O que houve? Né? É o famoso curioso no dia de hoje. O que houve? O que aconteceu? Aí ele ficava, né? Ele perguntava o que estava acontecendo e, sabendo da história, se comovia. E a Bíblia diz que eles iam para trás da fila, iam se formando uma multidão.
quando se forma uma grande multidão, eles estão indo uma grande multidão para fora da cidade. Só que o interessante é que quando eles estão saindo fora da cidade, aquela mulher está saindo com o seu sonho fora da cidade, está saindo com a tristeza dela fora da cidade. A Bíblia vai narrar que quem está vindo para dentro da cidade? Jesus, com a sua multidão, com os seus discípulos. Agora vai se chocar o quê? A tristeza com a alegria. Porque a alegria do Senhor é o quê? Glória. Deus é bom. Ou seja, está se encontrando com aquela mulher o quê? Alegria. E Jesus está o quê? À porta. Só que interessante que aquele povo que estava saindo da cidade, eles precisavam o quê? De espaço. Então ninguém poderia ficar na frente do esquife, ou daqueles que estavam carregando o esquife, ou o caixão, melhor dizer. Não poderia atrapalhar. Mas a Bíblia diz que Jesus está à porta da cidade. Ele já começa a profetizar. Aleluia. Glória a Deus. Ei! Jesus não vai deixar enterrar os seus sonhos. Aleluia. Jesus não vai deixar enterrar a sua glória. Glória a Deus. A alegria está indo de encontro a você. Amém. Glória! Glória a Deus. Há muita profecia para pouco glória. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Jesus não vai deixar enterrar os seus sonhos. Glória a Deus. Eita, agora eu gostei. Quando aquela mulher vê aquela multidão em frente à porta, Jesus começa a quebrar o quê? Os protocolos. Que protocolo é esse? Não pode se barrar na frente do corpo. Que protocolo é esse? Ele não pode tocar em esquife. Mesmo o sacerdote não pode tocar para não ficar impuro. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é o quê? O sumo sacerdote. Aleluia. Jesus não tem pecado. Ou seja, Jesus poderia tocar como tocou. E Jesus, parado olhando aquela situação, e o povo vindo de encontro. Quando vem de encontro, a Bíblia vai dizer que Jesus vai de encontro ao esquife. Só que há um detalhe nisso que devemos observar. Jesus não chega primeiro e toca no esquife. Jesus vai direto em quem? Na mãe. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus vai primeiro curar a mãe. Agora imagina, tem muitas mulheres aqui. Imagina na cena, vivendo aquela cena. Você iria dizer o que para Jesus? Jesus, não precisa tocar em mim. Jesus, toca no meu filho, Jesus. É o meu filho que está precisando. Senhor, cura o meu filho, porque é o meu filho que está precisando, Senhor. Mas, Senhor, sabendo do grande amor de uma mãe, ele faz o quê? Ele vai direto à mulher. E aí ele chega e toca na mulher. Acalma-te. Jesus está dizendo, ei, eu estou indo de encontro a você, acalma-se. Eu nunca vi Jesus chegar atrasado num culto. E ele já está à porta ali te esperando. Ele já está à porta, te dizendo para você, acalma-te. Eu estou no controle dessa situação. Ei, não temas, porque eu sou contigo. Só que o interessante daquilo tudo, que aquele povo, quando vê Jesus conversando com a mulher, eu imagino a situação. É mais um que vai querer saber o que está acontecendo. É mais um que vai por trás da fila. É mais um que vai chorar. É mais um que vai se comover com aquela mulher. Só que a Bíblia diz o quê? Que Jesus, quando curou aquela mulher, Jesus vai em encontro o quê? Ao esquife. Sabe o que eu quero dizer? Ei, o diabo não vai parar os seus sonhos, não.
Ei, o diabo não vai enterrar os seus sonhos, não. Glória a Deus. O teu pão da vida chegou. Ei, eu não sei qual é o alimento que você quer, mas eu vim apresentar aqui o pão da vida que é Jesus. Ei, a água que significa a palavra. Se tem fome, eu apresento Jesus. Se tem sede, eu apresento Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eita, glória. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Eu espero. Interessante que quando Jesus vai de encontro ao esquife, aí sim, aquela multidão para. Porque não é normal aquele homem tocar no esquife. Ninguém pode tocar. Então faz o quê? O cortejo para. Eita Deus! Aí o cortejo para. Porque Jesus saiu da porta de encontro àquela multidão. O que porta significa? Eita, deixa eu caçar aqui, Senhor. Deus é bom, você perdeu de dar uma glória, você perdeu de dar uma glória. Porta significa passagem e direção. Coloca aí Elias. Não, Elias não, perdão. 1 Reis, capítulo 17, do versos 8 ao 19. Eita glória! Tem glória aí? Aleluia! Jesus, até o final desse culto vai ser como os loucos, nós vamos pegar fogo. Amém? Eita! Quem tem fogo aí? Amém! Então a palavra do Senhor que foi dirigida neste tempo. Aprontas. É Deus falando para Elias. Aprontas que vai viver em Serepta, a cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma quem? Que providencie o seu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando o quê? Eita! Ela chamou-me, ele solicitou, trazei-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar a minha sede. Continua. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais, ele lhe pediu, por favor, trazei-me também um pedaço de quê? Pedaço de quê? Amém. No entanto, ela replicou, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um pouquinho de farinha numa vasilha e tão pouco azeite na botilha. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... A Bíblia vai dizer que ali era o quê? Uma seca. Porque o próprio Elias, alguns capítulos anteriores, profetizou que há 3 anos não ia ter o quê? Chuva, e nem cair orvalho. Ou seja, aquela região estava sofrendo o quê? Seca, fome, sem comida. Aí a Bíblia vai dizer que Deus providencia para Elias, dizendo, ei, vai a Serepta, que eu vou trazer uma viúva para cuidar de você. Aí quando ele vê, chega naquele cenário, o que acontece? A viúva está mais difícil do que a vida dele. Está passando necessidade, está passando fome. Mas aí ele pergunta para ela, ei mulher, prepara-te um pedaço de pão para mim, dá um pouco de água. E aqui é interessante, porque no cenário judaico a mulher não pode trabalhar, tampouco sustentar alguém. Ela é viúva, a Bíblia está dizendo. É interessante que
Elias chega e pergunta àquela mulher: me dê um pouco de pão para saciar a fome, um pouco de água para matar a minha sede. E ela vai dizer: é o cenário que ela está vivendo. Ei, eu sei que você é profeta de Deus, mas eu não tenho para saciar a sua fome. O que eu tenho, vou fazer um pouco para mim e para meu filho, e vamos morrer. Ei, no deserto, já começa a profetizar. Deus sempre vai trazer a provisão nas nossas vidas. Eita glória! Ei, eu passei por cada deserto, mas cada deserto que eu passei, eu vivi melhor do que eu estava fora do deserto. Comia carne. Agora nem o cafezinho está difícil. Mas no deserto Deus te sustenta melhor. Deus não deixa faltar nada. Eu passei no deserto uma certa vez que Deus providenciou, trouxe uma compra para mim e aproximaram quase R$1.000. Trouxe carne, todo tipo de bolacha, coisas boas para mim comer. Ei, quase que eu peço, Senhor, manda picanha também. Acho que você pediu errado. Pediu mal. Mas Deus providenciou. O interessante disso tudo, que vai de encontro o quê? Um homem de Deus. Ei, deixa eu explicar para você. Quando chegar alguém na sua casa, com qualidade de profeta de Deus, ei, não deixa dele sair de mãos vazias. Porque se você abençoar a vida dele, você vai ter o quê? Galardão. Eita, glória. Isso é muito forte isso aqui. Glória a Deus. Você vai ter galardão de profeta. Você vai receber o próprio Deus dentro da sua casa. Porque é o representante de Deus. Eita, glória. Então, quando eu for na sua casa, me receba com Coca-Cola, tá? É desse. Cafézinho, posso esquecer o café. Tô brincando, viu? Quando ela oferece, a Bíblia vai dizer que sacia a fome dele, a sede. Aí ele pede para entrar na casa e começa a trazer o quê? A provisão. Começa a trazer a provisão na vida dela. Ei, a provisão durou até que a chuva viesse. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, verso 3. Ei, vamos Bíblia. Amém? Amém. 2 Reis, capítulo 4, verso 3. Deixa eu correr assim. Então ordenou: vai de pegue emprestado a todos os teus vizinhos alforjas vazias, e tantas e quantas puder recolher. Quem está falando aqui? Eliseu. Por quê? Eliseu está falando de uma mulher, porque aquela mulher, os credores iam buscar os seus filhos. Por quê? Porque o seu marido deixou uma dívida. E na cultura judaica, se deixasse dívida, tinha que pagar. Não é como hoje. E muitos estão no SPC. Mas antigamente tinha que pagar. Eles iam buscar os filhos. Ia tornar-se escravo até pagar a dívida. Quando ele chega nesse cenário e apresenta a mulher, aí ele pergunta: o que tens? Aí ela vai dizer: tem pouco, só tem um pouco de azeite. Ou seja, quando Deus chegar como um profeta na sua casa, ei, comigo não tem nada, tem pelo menos um pouco, porque Deus vai multiplicar esse pouco na sua vida. É verdade. Deus vai multiplicar muito. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que aquela mulher chegou na vizinhança pegando o quê? Muitas vasilhas. E aqui um fato muito importante. Que fato é esse? Tem que ter o quê? Boa vizinhança. Tem que ser amigo dos vizinhos.
Porque em um certo momento você pode precisar do seu vizinho. Ou seja, aquela mulher recolheu tantas vasilhas que a Bíblia diz que ele pede ela para entrar onde? No quarto. Ei, fecha sua casa, fecha a porta, pega todas as vasilhas e fecha a porta. Quando ele está dizendo fecha a porta, é porque ele está dizendo, ei, estou dando intimidade a você com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, Deus nunca deixa faltar provisão na sua vida. É muito forte isso aqui. Aí aquela mulher pega todas as vasilhas, a Bíblia vai dizer que o azeite vai se multiplicando. O azeite vai se multiplicando e não para. Sabe o que eu quero dizer? Que Deus está trazendo provisão na sua vida e não vai parar de multiplicar. Não vai parar o azeite na sua vida. Que azeite é esse nos dias de hoje? Azeite é o Espírito Santo. Aonde você for, você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai multiplicar o Espírito Santo. O que é multiplicar? É eu tocar e transferir. Porque tudo que a gente recebe não é para a gente não. É para a gente transferir para o próximo. Eita glória! Deus é bom o tempo todo, não é? Amém. Agora aquela mulher. Imagina a situação daquela mulher. Agora imagina o povo olhando aquela mulher e dizendo, eu tenho que sustentar. Imagina a cabeça dela, vou ter que mendigar, vou ter que passar por privações. E não tem coisa pior na vida do que você depender dos outros. Porque infelizmente no Antigo Testamento era assim, nos dias de hoje é assim também. Porque as pessoas medem os outros conforme o que ele tem. Essa é a realidade. O povo discrimina aquele que está sujo, aquele que está fedendo. Essa é a realidade. Quando eu estou falando isso hoje, Deus me traz um pensamento, uma lembrança, em que eu estava em Jacareí, uma igreja pequenininha, menor que aqui, de frente lá. E eu estava com um diácono. E eu estava lá fora. Olha que interessante. Eu não sabia, mas tinha um pastor que se vestia de mendigo para testar o povo da igreja. Estava eu, tinha um diácono e tinha... não lembro mais a cabeça. E ele estava lá fora, sentado, com aquelas roupas todas sujas, aquelas cobertor grosso de lã. E nós, os diáconos, lá na frente. Aí foi eu e um outro diácono, chegamos próximo dele. Porque ele imagina, a igreja nem vai vir. Aí passou eu e uma diaconisa, não lembro o nome. Mas nós fomos lá. Quando chegamos lá, olhamos para ele e dissemos, ei, vem para a casa do Senhor, vem ouvir uma palavra. Ah, não vou não, eu vou ficar aqui. Aí o Espírito Santo veio sobre mim e diz, ei, chama ele para o altar, porque ele é do altar, não adianta ele se esconder não, porque eu estou de olho nele. Aleluia. Aí o Espírito Santo diz para mim falar para ele, ei, você pode não ir, mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo está me dizendo que você é pastor. A unção está te entregando. Porque pastor é assim, aonde for a unção entrega. Você pode estar escondido lá no fundo, mas um que tem presença com Deus vai descobrir quem é você é. Não tem pra onde você correr. Porque é o mesmo Espírito. Aí eu disse para ele, não adianta você correr, você é no altar. Ele deu uma olhada para mim e disse, me entregou. E eu não sabia quem era. Eu e a Deise, lembrei o nome dela. Eu e a Deise. Aí a Deise olhou para mim e disse, aí ele é pastor mesmo? Eu falei, o Espírito Santo está dizendo que ele é. E aí ele disse, eu vou sim. Aí eu peguei uma cadeira, coloquei lá para lado de fora, que já estava voltado à igreja. Ele pegou, sentou, ouviu a palavra, depois ele foi dar um testemunho. Ele pegou o microfone e foi no altar. Eu falei, não era que era minha, papai? Como é que não era? Deu ruim. Aí ele falou, ih, irmão,
descobriram. Mas agradeceu, disse, nossa, a igreja é uma bênção, foi lá, conversou comigo, explicou assim, eu expliquei a situação para eles, dando testemunho dele. Mas ele estava o quê? Ele estava vestido, mal vestido. Porque ele disse que eu passei em muitas igrejas, mas poucas igrejas me chamaram para dentro. Por quê? Porque muitas igrejas, infelizmente, estão com visão não mais no Evangelho. Muitas estão no que vê, olha e fala, não, mendigo, deixa eu falar. Aí você chega de carrão, é benção, é benção, né? Aí seja bem-vindo. Mas a Bíblia diz que Deus não faz distinção de ninguém. É muito interessante isso aí. Agora imagina aquela mulher vendo aquela situação, deixou correndo. Quando ela vê aquela situação, ela vendo Jesus de encontro ao seu filho, ela não conhecia Jesus, mas tinha ouvido falar da fama de Jesus. Porque assim, é um rastro de pólvora, é muito rápido para se espalhar a notícia. E ela vendo Jesus de encontro ao filho, o cortejo para. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai e toca no esquife. Aí Jesus vai e toca no menino, chama ele de quê? Mancebo. Ei, mancebo, levanta-te. Eu imagino a grande multidão olhando e falando, é doido, está sendo impuro, está sendo louco. Ei, mas Deus diz, ei, em meu nome fará o quê? Obras maiores do que eu. Aleluia. Ei, para o mundo vão dizer que a gente é o quê? Louco, que é doido. Mas Deus usa os loucos para confundir quem? Os sábios. Tem muitas pessoas dizendo que é sábio, mas não conhece a intimidade com Deus. Não faz milagre, porque não conhece Deus. Quer estar na razão, quer entender o que Deus faz. E milagre não se entende, se vive. Agora imagina aquela mulher vendo Jesus tocando e pegando o seu filho e levantando. Não, a Bíblia diz que aquele menino sentou no esquife, sentou no caixão. Agora imagina Jesus conversando com o morto, porque Lucas está dizendo que ele estava morto. Lucas não dá nome. Lucas é o quê? Médico. Mas ele não dá nome para o morto, ele está dizendo que está conversando com o morto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando pessoas vierem dizendo para você sobre o seu pecado, te apontando o seu pecado, aprenda uma coisa. Ei, Jesus nunca vai chamar você pelo seu pecado. Jesus sempre vai chamar você pelo seu nome. Porque quem chama pelo pecado é o demônio. Mas quem chama pelo seu nome é Jesus. Ei, Jesus está mostrando para a gente que Jesus está nos mostrando, tocando aquele esquife, conversando com aquele menino. Ele está mostrando não só para aquele povoado, mas ele está mostrando para uma grande nação que foi nossa. Ei, Jesus foi de encontro ao nosso esquife, porque a Bíblia diz que Jesus deu o preço de sangue para comprar eu e vocês, a todos nós. Ou seja, nós estávamos o quê? Mortos. Perante a sociedade você estava morto. Perante a sociedade você só vivia em pecado. Ei, mas Jesus foi em encontro ao seu esquife. Jesus tocou em você e disse, ei, levanta e anda, porque eu sou contigo. Aleluia. Ei, levanta Ei, Jesus está dizendo, ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ei, tem que ter intimidade com Deus. Tem que ter um relacionamento com Deus. Ei, quer quebrar maldições, tem relacionamento no quarto. Ei, a maior vitória sua não é dentro da igreja. A maior vitória sua é dentro do seu quarto, fechando a sua porta, tendo intimidade, um relacionamento com Deus. Ei, Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, mostrarei coisas grandes e ocultas que só o Senhor sabe. O que é oculto? É direção. O que é oculto? Ei, é avivamento. O
que é oculto? É não ter medo da situação. O que é oculto? É para cima do diabo, dizendo: ei, sou filho de Deus. Tiago capítulo 3 chama de filho, ele chama nós de filho. O que é filho? Filho por adoção. Ei, você foi comprado por Deus. Ei, não tenta voltar ao esquife novamente, não. Jesus já te trouxe a vida. E vida com abundância. Eita glória! O interessante disso tudo, que Jesus, quando nos chama para ir no nosso quarto, ele diz: você não vai como os religiosos, vai gritando, dizendo que é religioso, vai gritando, vai no silêncio, e no secreto Deus te recompensará. Aleluia. O interessante disso tudo, que Jesus chegou na vida daquela mulher, trazendo o quê? A vitória do seu filho. Trouxe naquela mulher a esperança de novamente viver. Trouxe sobre aquela mulher uma vida digna. Imagina o povo dizendo: ih, era mais uma. Agora Jesus veio e deu o quê? Vida. E vida com abundância para aquela mulher. Deus restaurou a casa da mulher. Porque a Bíblia vai dizer que aquele menino o quê? Sustentar a mãe. Ia trazer provisões. Sabe o que eu quero dizer no dia de hoje? Ei, tudo que você colocou no papel como projeto para esse ano, tudo que você declarou a Deus desse ano como projetos de vida, Aleluia. a porta do inferno não prevalecerão contra mim. Aleluia. Ei, os seus sonhos Deus vai receber e vai realizar cada um. Ei, você perdeu, é muita profecia, glória. Não, aqui entendeu. Aqui entendeu. É muita profecia. Ei, sabe o que eu estou dizendo? Que a porta do inferno não prevalecerão contra você. E tudo que você fizer prosperará. Ei, entendeu? Ei, a porta do inferno não prevalecerá contra a sua vida. Se você estiver na sua casa, na sua empresa, aonde você estiver, as bênçãos, a pastora Marcinha falou, as bênçãos do Senhor te alcançarão, Deuteronômio 28. Como que vai alcançar? Viver a palavra. O que é a palavra? A água. Ei, Jesus, os profetas não pediram água? O profeta Elias não pediu água? O que é água? A palavra. Jesus está diante da mulher samaritana e diz: ei, dá de beber. Tu, que é judeu, me pede água. Aí ele diz: ah, mulher, se tu soubesse quem eu sou, eu te daria água, tu não teria mais sede. Ela diz: não deve essa água. O que é água? Palavra. Ei, quem tem palavra não vive mais na sede. Quem tem palavra não passa fome. Jesus é o pão da vida. Ei, que Jesus diz: ei, aquele que colocar a palavra na tábua do coração e as praticar, e tudo que pedires em meu nome eu farei. Tem pessoas passando necessidade porque não conhecem o quê? Palavra. Não adianta caminhar sem palavra. Não adianta orar sem palavra. Ah, vou orar de qualquer maneira. Não. É palavra. Quando a palavra é lançada, ela não volta? É palavra. É viver a palavra. Quando você, olha, imagina você numa situação, você lendo, e o Espírito Santo com você, te dando revelação. Aí você diz: meu Deus, a viúva morreu, mas eu tenho que trabalhar, Senhor. O que está acontecendo, Pai? Eu vou ter que trabalhar. Mas a viúva, Senhor, a palavra vai te martelando. É o Espírito Santo te martelando. Aí quando você volta, você fala: meu Deus do céu, a viúva, o filho dela não morreu. Olha, meu Deus do céu. Aí no outro dia você fala: meu Deus, eu tenho que meditar nessa palavra porque o filho morreu. Ei, vem de encontro a ela que é Jesus. A expectativa. A expectativa vai gerando na sua vida. O que é a expectativa? É o Espírito Santo. Ele vai modificando, ele vai trabalhando, ele vai unindo, ele vai unificando, ele vai trazendo você novamente.
Ei, sabe o que eu quero dizer? Quem tem o Espírito Santo de Deus, tudo que ele profetiza acontece. Quem tem o Espírito Santo de Deus, vive as melhores coisas da terra. Porque tudo que pedires em meu nome, eu farei. Minha palavra. Vamos botar fogo aqui? Vamos botar fogo? Porque eu sou do fogo. Vamos levantar?